Olá galera, tudo tranquilo? Bom, como eu prometi para vocês, ficaram faltando duas questões da nossa lista do aulão de sexta-feira, né? Ficou faltando a questão 7 e a questão 8. Eu dei até umas dicas para como resolver as questões em sala de aula, mas eu ia resolver em vídeo. Então, eu espero que vocês tenham tentado fazer em casa com calma. E aqui na aula eu vou corrigir as duas questões e vocês vão conferir se bateu ou não as duas que a gente tentou fazer, tá? Bom, a primeira questão que ficou faltando foi essa daqui, certo? É a questão 7, que pergunta o seguinte: qual a soma dos possíveis valores de x na equação? E qual foi a dica que eu dei para essa questão aqui? Essa questão aqui, ela é uma equação exponencial, porque ela tem o x no expoente, só que ela é uma equação exponencial do segundo grau, porque eu tenho o 2 elevado a x e eu tenho 4 elevado a x, e 1 é o quadrado do outro. Então a dica para resolver essa questão seria o seguinte: você vai chamar 2 elevado a x de y, e automaticamente o 4 elevado a x vai ser chamado de y quadrado, porque o 4 é o 2 ao quadrado, certo? Então o 4 elevado a x é a mesma coisa que o y ao quadrado. Dito isso daqui, a minha conta aqui em cima, que é 4 elevado a x igual a 6 vezes 2 elevado a x menos 8, ela vai se transformar em y ao quadrado igual a 6 vezes o y menos 8. Porque eu troquei o 4 elevado a x por y ao quadrado e troquei o 2 elevado a x por y. Agora passo todo mundo para a esquerda. Eu vou ter y ao quadrado menos 6y mais 8 igual a zero. Isso aqui vira uma equação do segundo grau, tá? Você vai precisar resolver essa equação do segundo grau aqui, tá? Eu já sei qual é o gabarito. Aqui nessa minha equação do segundo grau, eu vou ter que o y1 é igual a 4 e o y2 é igual a 2, tá? Você pode resolver por Bhaskara, você vai encontrar o 4 e o 2 também, e você pode também usar a soma em produto. O produto é 8, 4 vezes 2 é 8. A soma é o menos 6 com o sinal trocado, ou seja, a soma é 6. Então 4 mais 2 é 6, tá? Então essas são as minhas duas raízes. Mas a questão não acabou. Eu estou descobrindo aqui as raízes para y. Então o y vale 4 e o y vale 2. Só que eu não quero y, eu quero x, tá? Então eu tenho que fazer isso aqui, olha. Transformar de novo a minha conta aqui em x. Então eu vou primeiro usar o 4 aqui. Então vamos aqui no cantinho e vamos encontrar aqui o 4. Ó, 2 elevado a x é igual a y. Eu vou usar a primeira raiz, que o y vale 4. Então 2 elevado a x é igual a 4. Então 2 elevado a x, perdão, 2 elevado a x é igual a 2 ao quadrado. Acabou, x é igual a 2. Já encontrei uma soluçãozinha aqui, certo? Agora o que eu faço? Faço a segunda. Deixa eu dar aqui uma organizada aqui. Você vem para cá. Você vem para cá. E agora eu faço a segunda raiz, que é o y igual a 2. Então, ó, 2 elevado a x é igual a y. Agora eu vou usar a segunda, que é o y igual a 2. Então, 2 elevado a x é igual a 2. Como eu tenho aqui em cima, não tem nada aparecendo, né? Então significa que o expoente aqui é 1. Então isso significa, ó, que o x é igual a 1. Já encontrei aqui a minha primeira solução. Já encontrei aqui a minha segunda solução. Eu falo que o x é igual a 1 e eu escrevo ele igual a 2. Isso aí. Perdão. Então já encontrei aqui a minha primeira solução e já encontrei aqui a minha segunda solução, certo? Dito isso, eu vou ler de novo a pergunta. A soma dos possíveis valores para x
eu tenho como possível para x o x igual a 2 e o x igual a 1. Então a minha resposta vai ser simplesmente 2 mais 1, que é igual a 3. Aí você vai vir aqui, olha, e vai marcar isso aqui. Letra C de x, tá? Então, tá feito. A gente faz uma transformação para poder trocar o 2 elevado a x em y para virar uma equação no segundo grau. Então, equações do segundo grau a gente consegue resolver com mais facilidade. Depois de encontrar as raízes da equação, você devolve a conta para x. Pronto. Encontrei a primeira raiz, encontrei a segunda. A questão pede a soma das duas. Encontrei 3, tá? Agora, vamos para a próxima aqui. A outra questão que eu deixei com vocês é essa. E, de novo, eu expliquei o que teria que ser feito, tá? Então, vamos lá. Eu vou primeiro aqui fazer essa daqui, ó. Tá? A questão está pedindo f composta com g. Se a questão está pedindo f composta com g, eu tenho que encontrar primeiro quem é f de x. E depois eu tenho que encontrar quem é g de x para poder fazer a composta. Então, eu vou brincar aqui. Eu tenho a minha função f de 2x mais 1 é igual a 2x mais 4. Eu tenho isso aqui, certo? Mas eu não quero f de 2x mais 1, eu quero f de x. Então o que eu vou fazer? A ideia aqui é o seguinte, olha. Tá vendo o que está aqui dentro? Você vai aqui no cantinho e vai transformar esse cara em outra letra, em k. Aí a pergunta é, quem eu troco o x para conseguir esse k? Então você vai isolar o x aqui. Então olha, 2x é igual a k menos 1. Então x é igual a k menos 1 dividido por 2. Então o x tem que ser trocado por k menos 1 sobre 2. Mas aonde? Aqui e aqui também. Tá? Então eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter f de x igual a 2 vezes k menos 1 sobre 2 mais 1. Igual a 2 vezes k menos 1 sobre 2 mais 4. Tá vendo? Todo mundo quer x, eu troquei por k menos 1 sobre 2. E aí a questão, ela me dá uma pequena facilitada. Porque, ó, dá para cortar isso aqui com isso aqui. Dá para cortar isso aqui com esse aqui. Então, feito isso, eu vou ter f de k menos 1 mais 1 igual a k menos 1 mais 4. Quanto que vale aqui? Menos 1 mais 1. De novo, eu vou ter um corte aqui, ó. Menos 1 mais 1, um anula o outro. Então, eu vou ter f de k é igual a k mais 3. Qual é a ideia? É encontrar o f para uma letra sozinha. Se o f de k é igual a k mais 3, se eu trocar o k por x, eu vou ter que f de x é igual a x mais 3. Pronto. É isso que eu queria. Eu queria uma função para f de x sozinho, tá? Então, olha, já encontrei aqui a minha primeira solução, certo? Quer dizer, a minha primeira lei, porque eu queria encontrar f de x. F de x vale x mais 3. O que eu tenho que fazer agora? Repetir o processo para o g. Então, vamos repetir o processo para g. Agora aqui, olha, eu quero encontrar g de x com base nisso aqui. Perdão. Então, mesmo processo. Eu vou escrever aqui g de x mais 1 é igual a 2x menos 1. Tá vendo o que está aqui dentro? Mesmo processo. Tu vai trocar por k. O k é uma letra auxiliar. Depois eu troco ela. É só para encontrar a função para uma letra só. Eu não quero g de x mais 1. Eu quero g de x, tá? Então o que eu tenho que fazer? Isolar o x aqui. Então o x vai ser substituído por k menos 1.
Aonde? Aqui e aqui também, tá? Então, eu vou ter G de K menos 1 mais 1 igual a 2 vezes K menos 1 menos 1, certo? Então, aqui o menos 1 vai cortar com mais 1 e aqui, olha, é distributiva. Então, aqui eu vou ter G de K igual a 2K menos 2 menos 1. Então, G de K é igual a 2K menos 3. Agora eu vou trocar o K por X. Então, eu vou ter G de X é igual a 2X menos 3. E mais uma vez, eu tenho a lei resolvida aqui. Já encontrei G de X, já encontrei F de X. Agora eu tenho tudo que eu preciso para poder fazer a composta. Então, como que eu faço a composta agora? Vamos primeiro relembrar quem é a F de X que nós tínhamos feito. A F de X, ela é X mais 3. E quem é G de X? 2X menos 3. Então, eu vou escrever aqui. F de X é igual a X mais 3. G de X é igual a 2X menos 3. A questão está pedindo F composta com G. F composta com G é a mesma coisa que F com a G de X dentro dele, tá? Então, como é que funciona? A lei de F de X é X mais 3, tá aqui do lado, ó. A lei de F de X é X mais 3, tá? Então, eu tô querendo saber quanto que vale F de G de X. É só você pegar a lei de F de X e trocar X por G. Então, isso aqui vai ficar G de X mais 3. É isso, tá? Quem é G de X? 2X menos 3. Então, ó, F de G de X é igual a 2X menos 3 mais 3. Então, F de G de X é igual a 2X. Então, F composta com G é igual a 2X. E a conta termina com letra D. Tá? Então, eu precisei encontrar a função F e a função G separadamente para conseguir fazer a composta. Eu não conseguiria fazer a composta com aquelas funções do jeito que elas estavam. Tá? Agora eu queria aproveitar e mostrar para vocês uma coisinha. Tá? Eu vou fazer aqui no cantinho aqui, com outra cor. Eu vou mostrar que as duas funções que eu encontrei, elas são equivalentes, tá? Eu vou mostrar que as duas funções, elas valem a mesma coisa, certo? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou excluir tudo isso daqui e vou ficar apenas com as duas funções tá aqui, pronto. Vou ficar apenas com as duas funções que estão aqui, certo? Eu vou mostrar para vocês que as duas são equivalentes. Digamos que eu queira f de 5, tá? Digamos que eu queira f de 5. Nessa função aqui é muito fácil. Se eu quero f de 5, é só trocar o x por 5. Só isso. É só você trocar o x por 5. Então aqui, f de 5 seria o quê? 5 mais 3. Então f de 5 é igual a quanto? 8. Agora olha para a função aqui do lado, a função da esquerda. Se eu quero encontrar f de 5, não é para trocar x por 5.
Porque se você troca x por 5, o que vai acontecer? 2 vezes 5 é 10, com mais 1 é 11. Você vai encontrar f de 11, tá? Então a ideia é, eu tenho que trocar por um valor que faça o 5 aparecer aqui. Então eu tenho que trocar o x por 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4, com mais 1 dá 5. Então se eu usar o x igual a 2, eu vou ter a f de 5 que eu quero. Então eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter f de 2 vezes o 2 mais 1. É igual a 2 vezes o 2 mais 4. Agora aqui, 2 vezes 2 é 4, com mais 1 é 5. E aqui, 2 vezes 2 é 4, com mais 4 é 8. Tá vendo? Deu exatamente a mesma coisa, tá? Então as duas funções são equivalentes, tanto a primeira quanto a segunda. Mas a segunda é o que eu preciso, f de x. Porque a questão, olha, ela está querendo saber quanto que vale a composta em x. Tá? Por isso que a transformação que eu fiz pode ser feita. Eu não alterei a função. Eu só escrevi a função da maneira que eu precisava. Tá? Então, vamos recapitular aqui tudo que foi feito. A gente queria fazer a questão número 7. E para resolver, o que eu fiz? Troquei 2 elevado a x por y. E troquei 4 elevado a x por y ao quadrado. Fiz a substituição, encontrei as duas raízes para y. E depois eu devolvi para x. Tá? Então, eu usei o 4 e depois usei o 2. Encontrei duas soluções, somei as duas. Tá? E na número 8, o que foi feito? Na número 8, a primeira coisa que eu fiz foi encontrar o f de x. E como é que eu fiz isso? Dessa maneira. Eu isolei o x e encontrei a expressão que eu tenho que usar para conseguir f de x. Fiz a substituição e encontrei f de x. Depois, eu fiz a conta para encontrar g de x. Mesmo processo. Agora que eu tenho f e eu tenho g, o que eu fiz? Fiz a composta. Tá? Então, tudo resolvido, resolvemos as duas questões, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender o que eu fiz aqui e batido com o gabarito de vocês, tá? Qualquer dúvida, pode escrever aqui nos comentários, que eu tento responder, ou me pergunte em sala de aula, que eu também respondo e eu tento esclarecer para não ficar dúvida nenhuma do nosso aluno de sexta-feira, tá? Então, galera, abração, fico feliz aqui de ter conseguido resolver as duas questões e não ficar nenhuma pendência em sala de aula, tá? Até o nosso próximo encontro aí.